Boa noite para você que está no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos hoje falar sobre um texto que está no Salmo 31 e onde aqui Davi nos ensina a confiar em Deus. Nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim o texto: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gastam-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, e tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai querido, mais uma noite eu lhe peço tomar em minha vida em tuas mãos, meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, nós te pedimos, iluminar as nossas mentes através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que essa palavra encontre um terreno fértil e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos também abençoar outras vidas através desta mesma palavra. Toma, Pai, em tuas mãos os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando tua santa palavra. Pai, sustenta os teus servos com as tuas mãos poderosas, Senhor. Continua, Pai, movendo em poder, graça e misericórdia na vida dos meus irmãos, Senhor. E que, Senhor, o seu Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos deste mundo. É o que a sua igreja lhe pede e lhe agradece, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, o verso 14 e 16 diz: Mas eu confiarei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tuas misericórdias. Queridos, entregar nossas vidas aos cuidados de Deus
é um ato de fé. Amém? É um ato de fé, é confiar que Ele está cuidando de nós. Significa deixar completamente sobre o seu poder, sobre a sabedoria e sobre a misericórdia de Deus, para que as nossas vidas sejam guiadas e preservadas exclusivamente de acordo com a vontade do nosso Senhor. Jesus, ele deu esse grande exemplo no final de sua vida aqui nesta terra. E ele fez esse tipo de renúncia na cruz, onde nem a morte ali poderia tirar a vida dele. E ele fala: Pai, ele é específico, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali diz a palavra que ele suspira, é o último suspiro, e morre. Depois ele ressuscita no terceiro dia, né? Mas ali, naquele momento, ele entrega as mãos do Pai. Está em Lucas capítulo 23, versículo 46. Cristo literalmente pôs a guarda tanto de sua vida quanto do seu futuro eterno às mãos do Pai. Ele sabia quem confia. Amados, vivemos num mundo de incertezas. Amém? Num mundo onde um doido, se aparecer por aí, apertar um botão, acaba com tudo. Num mundo onde um cometa mudar o rumo aí um pouquinho e entrar na atmosfera da Terra, acaba tudo. Um viruzinho aparecer e a gente já viu o estrago que fez. A nossa vida, irmãos, a nossa vida, a nossa confiança, ela não pode estar agarrada neste mundo e nem nos homens deste mundo, mas tem que estar em Deus. No versículo 15 aqui do Salmo, Davi fala: nas tuas mãos estão os meus dias. Mesmo sabendo, irmãos, que Deus tem autoridade, sabedoria, boa vontade e amor, para sermos convictos, como Davi, nós devemos prestar atenção em 3 aspectos aqui. Ele fala que Deus protege seu povo amado. Amém? Jesus, ele nos ensina a chamar o Pai de quê? Abba, Pai. Paizinho. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, nós saímos de uma condição de criatura. Nós saímos de uma condição, como nós cantamos aqui anteriormente no louvor, das trevas para a luz, ou seja, nós nascemos de novo. Amém, igreja? Foi isso que Jesus estava tentando ensinar o grande doutor da lei, Nicodemos. Quando ele fala, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nicodemos, baseado apenas na sua instrução humana, ele diz: acaso eu, homem, já sendo velho, voltarei para o ventre de minha mãe? E Jesus dá ali um puxãozinho de orelha ali em Nicodemos e fala para ele assim: me admira vós, sendo doutor em Israel, não sabe do que está escrito? É necessário nascer da água e do Espírito. E aqueles que nasceram, irmãos, da água e do Espírito, eles são filhos de quem, irmãos? De Deus, através de Cristo Jesus. A palavra diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós somos filhos de Deus. Será que Deus não nos ama? É claro que Deus te ama. É claro que Deus nos ama. Ao ponto de permitir, de deixar o seu filho e pedir o seu filho para pagar o preço por nós naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus podia acabar com tudo e começar tudo de novo? Podia, Deus. Mas não. Ele nos amou tamanhamente. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos, irmãos, o quanto nós somos amados por Deus. Essa loucura que falam aí fora, não, que você pode fazer tudo o que você quiser, né?
fazer o que não está na Bíblia, que Deus te ama, você é a fraqueza de Deus. Isso é mentira, isso é balela. Deus não tem fraqueza. Amém, igreja? Ele não tem fraqueza. Deus ele nos ama e nos ensina a andar de acordo com a sua vontade. Porque um bom pai, quando ele educa um filho, ele não vai deixar o filho andar da forma que ele quer. Ele vai botar o filho nos preceitos, no caminho correto. Não é assim, bons pais que estão aqui na igreja? Amém? Amém. Então é isso aí, a mesma forma. E Davi, sabendo disso e experimentando esse amor maravilhoso de Deus, ele fala aqui no versículo 23 do Salmo 31, ele diz assim: amém, amém, o Senhor, amem o Senhor, todos vocês que são seus santos, ou seja, que são, a palavra santo quer dizer separado. Separado de quê? Deste mundo. Nós somos separados para Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 23: o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos. Amados, o que Davi está falando aqui? Quando nós confiamos a nossa vida em Deus, quando nós declaramos: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Senhor, eu não sou independente de ti, não. Eu sou, pelo contrário, eu sou totalmente dependente do Senhor. Sem o Senhor, eu estou perdido. Sem o Senhor, não tem razão de viver. Quando nós reconhecemos isso, irmãos, quando nós entendemos isso, que como também nós cantamos aqui na canção, que nós somos miseráveis, pecadores, e que dependemos desse Deus maravilhoso, irmãos, a soberba não entra no seu coração. Porque nós sabemos o nosso local. Nós sabemos que sem Ele, tudo estava perdido para nós. Mas Davi nos fala aqui que quando nós entendemos e entregamos tudo nas mãos dele, o quadro muda. Ele diz aqui, o Senhor preserva os fiéis. O Senhor guarda as nossas vidas. O Senhor nos livra das coisas terríveis desse mundo. Se eu for perguntar aqui, eu sei que cada um aqui já teve um livramento, ou experimentou um livramento de Deus, um milagre de Deus em suas vidas. Por que isso? Porque Deus preserva os seus fiéis. Mas olha o outro contraponto que Davi fala: mas retribui com abundância os soberbos. A Bíblia fala que aquele que é soberbo, aquele que anda no seu próprio entendimento, aquele que não abre a sua mente para Jesus Cristo entrar, aquele que não se humilha na presença de Deus, aquele que se acha autossuficiente, aquele que confia nos carros e cavalos desse mundo, Deus retribui com abundância. E não é abundância de bênção, não, irmãos. É outro tipo de abundância. É outro tipo. Deus pesa. Deus move. É só olharmos para o mundo em que vivemos. Quantas mazelas nós vivemos nesse mundo? Quantas coisas terríveis. Porque o homem está longe de Deus. Porque o homem está querendo se tornar independente em tudo, até de Deus. E aí as coisas vão. Nós temos que confiar em Deus em tudo, irmãos, porque senão a nossa confiança em qualquer outra situação é inútil. É inútil. A direção de Deus na vida de Davi fazia a diferença. E olha que Davi tinha seus erros, assim como cada um de nós. Davi não era um homem perfeito, foi um péssimo pai, mas era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que buscava Deus. Falhou, todo mundo sabe aquilo, ali com Batseba, ele podia ter saído correndo, mas ele permaneceu. Mandou um homem inocente para o assassinar.
Naquele momento, Davi deixou de confiar em Deus. Naquele momento, Davi confiou em si mesmo. Por isso que na oração ele fala: Senhor, restitui-me a alegria. Restitui-me a alegria da salvação. Amados, Deus, Ele é todo poderoso. Ele é infinitamente sábio. Ele é um amigo, Ele é mais que um amigo, Ele é irmão. Deus, Ele é conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz que cada um de nós precisamos a todo momento. Ele é soberano, Ele continua reinando. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte para seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei, Timóteo, em quem eu tenho crido, Timóteo. Eu sei que Ele é fiel, Timóteo, para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia do encontro. Do encontro eterno. Irmãos, do encontrar, ele já tinha encontrado, mas do encontro eterno. Ele está falando que nada ia tirar a confiança dele. Que Deus siga cumprindo para que Ele levasse a palavra do Senhor, continuasse levando a palavra do Senhor. Irmãos, confie a sua vida totalmente em Deus. Não dá para fazer aqui essa ilustração, porque eu não tenho uma cadeira aqui, mas tem uma ilustração que a gente fala sobre fé. E muitas das vezes, vamos imaginar que isso aqui seja uma cadeira, tá? Não tem como eu sentar. Amém, tem um banquinho aqui. Vamos ver um banquinho aqui? Não, né? Tem um banquinho aqui. Mas vamos imaginar que esse banquinho aqui seja o nosso Senhor. Como é que eu vou saber que esse banco pode me aguentar? Se eu sentar nele, certo? É ferro, tem que ter fé para sentar aqui, amém, irmão? E vai que o banco está aqui meio exposto, o Fernando esqueceu, já soltou aqui alguma coisa, vai cair no chão. Mas é ferro. Aqui, né? Mas muitos de nós confiamos o nosso carro a Jesus, confiamos as coisas que às vezes nos agrada até hoje a Jesus, confiamos as nossas finanças a Jesus, a nossa casa, nossa família a Jesus. Confiamos nele, oramos, pedimos, todas essas coisas. E é isso, amém? É isso. Mas quando nós nos lançamos, quando nós nos lançamos e confiamos no Senhor totalmente a nossa vida, crendo que Ele vai fazer, Ele vai prover, que Ele vai nos dar, que Ele está cuidando de nós, que Ele está ali nos sustendo com as mãos dEle poderosas, que Ele não vai nos deixar na mão. Olha o que acontece, irmãos. Ele está cuidando das nossas vidas e de todas as outras coisas. Por isso que Jesus fala: buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Primeiro ponto: busque ao Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Não importa, irmãos, o vento que bater na sua porta. Não importa a forma que está a sua palmeira, está envergando, está quase que ela não vai quebrar. Porque Ele está lhe sustentando. Não é pela sua força, não é pela força das pessoas, mas é pela força do Senhor.
E aonde nós entramos no outro ponto, onde Davi fala que nós, confiando em Deus, somos capazes de suportar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Versículo 19 ao versículo 22 do Salmo 31 diz o seguinte, sobre a dualidade. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com que os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, uma cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amados, não importa a calamidade caia sobre você, ou que possa vir a cair sobre você. Não há nenhuma condenação espiritual sobre a tua vida que Cristo não possa anular. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi, ele fala aqui, como é grande a tua vontade. Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Por mais que nós não venhamos entender o caminho que ele nos faz aí percorrer, mas ele sempre quer o melhor para nós. Davi, ele fala aqui de novo, que reservaste aos que temem. Nós tememos a Deus, amém? Então Deus está reservando o nosso caminho, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Ele está falando das pessoas, todas as pessoas, todos os reis daquela época sabiam que aonde Davi tinha o seu refúgio, aonde era o esconderijo de Davi, era no Altíssimo, era no Senhor. E todos sabiam que o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, estava com aquele homem. E todos sabem que o Deus Criador dos céus e da terra está com você, está conosco. Ao ponto, nós não levamos o nome cristão? Amém? Ele está conosco. E aqui Davi continua dizendo, no recôndito da tua presença, ou seja, no íntimo da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Os homens podem até arquitetar coisas contra nós, pode até fazer maldade, planejar maldade, mas o Senhor nos esconde em sua presença, que nada pode tocar. Pode até tramar, mas tocar não. Nos ocultarás, recôndito da tua presença, tu nos esconderás das intrigas humanas, no esconderijo ocultarás do conflito de línguas. Podem me caluniar, podem falar mal de você, o mundo pode fazer isso, mas o Senhor, Ele nos esconde do conflito de línguas. Ele é o nosso juiz, é Ele quem julga a nossa causa. Ele vai ali, vai mostrar para aqueles que estão tramando, quem é de verdade aqueles que se dão. Que ponto foi? Davi começa a bendizer ao Senhor no verso 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, uma cidade sitiada. Quando nós falamos sobre cidade sitiada, e aqui na linguagem de Davi, que era um guerreiro, a cidade sitiada é uma cidade que praticamente, se não houvesse
algum fato milagroso, ela estaria perdida. Se os muros daquela cidade não fossem bem fortificados, ela estaria perdida. Mas Davi fala aqui que o Senhor veio ao socorro dele, a misericórdia do Senhor, como numa cidade sitiada, como num momento muito difícil da vida dele. Ele é esse socorro. Ele entra, mesmo no último momento, mesmo quando a gente não está parecendo que a gente não vai aguentar mais. Ele vem. Ele muda a história. Ele muda toda aquela trama que poderia haver feito contra as nossas vidas. Ele é Deus. Ele fala no verso 22. Olha que interessante. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Davi fala aqui: eu disse na minha pressa. Irmãos, pressa é um problema. Eu aprendi isso a duras penas. Pressa é um problema. Nós vemos várias vezes na Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Amém? O Senhor, ele fala muitas das vezes para esperarmos, para não tomarmos, botarmos, como dizem o velho ditado, os carros na frente do boi. Ore antes, coloque Deus na frente, deixe Deus direcionar a sua vida. Davi aqui, na pressa dele, que ele está dizendo aqui no Salmo, ele achou: estou excluído da tua presença, eu estou perdido. Na pressa dele, naquele momento de aflição, ele achou isso. Mas, irmãos, quando nós paramos, respiramos, pensamos, meditamos, nós começamos a entender que Deus quer nos ensinar. E aí Davi diz aqui: mas tu ouviste a minha voz, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. O Senhor nunca nos deixa desamparados, mesmo quando nós achamos que Ele está a léguas, milhares de léguas, milhares de quilômetros de distância. Ele não está. E não está. Ele está tão próximo. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de nós, não é, igreja? Habita dentro. Não tem como estar mais perto disso, não é? Está aí dentro. Davi aqui no momento de pressa, no momento impensado, achou aqui. Tinha tudo acabado. Mas quando ele clamou por socorro, ele viu a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus. Não importa a calamidade, não importa o momento difícil, Deus opera a favor dos seus. Ele quer que você seja capaz de atravessar o dia a dia sem medo, sem ansiedade, confiando totalmente no Senhor. Nós temos que ser submissos ao Senhor, em todo momento, perguntando: Senhor, essa é a tua vontade? É isso que tu queres para mim? Quanto mais submissos estivermos aos cuidados e proteção de Deus, mais indiferente você estará às condições que estão ao seu redor. Quanto mais você buscar a Deus, irmãos, as muralhas da tua cidade, cada vez ela vai estar subindo. E o exército que está lá fora gritando, te ameaçando, as coisas da vida gritando, te ameaçando, vão ser abafadas pela poderosa voz de Deus no seu coração. Versículo 27,
Salmo 27, versículo 5 diz o seguinte: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Davi está falando do templo, e ele está falando lá no interior, lá no lugar mais distante, no lugar mais perto de Deus. Ele nos esconde, Ele guarda as nossas vidas. Se você está em vídeo, se você entregou a Ele, não ficará, e você que está aqui também, não ficará imaginando como será o seu próximo passo. Não ficará assustado com as notícias horrorosas que rodeiam, ou das coisas que muitas das vezes vêm tentando nos oprimir, te oprimir. Não ficará deixando o seu ouvido ser levado por más conversações. Eu sempre uso aqui o exemplo daquela Ianazinha, pena que acabou esse desenho, ele é tão instrutivo, do óleo, né, que ficava, ó céus, ó filho, ó azar. Irmãos, a gente começa a dar ouvido a essas coisas. Assim, Neemias, quando estava construindo ali, estava construindo um muro. Se eles ficassem ouvindo ali Sanbalat e Tobias, eles não levantavam. O faraó do Egito, ele travou o seu coração, e ele só foi ali o coração dele ser um pouco quebrantado com a última praga do Egito, aonde foi a morte dos primogênitos. O jovem rico, ele tinha uma idolatria. Ele guardava a lei, guardava a palavra, ele estava ali querendo buscar Jesus, mas ele tinha algo que tomava o coração dele. E o que era? O dinheiro. Jesus, sonda o nosso interior, falou para ele: então o que mais? Eu guardo a lei, guardo todas as coisas. O que eu preciso para te seguir, mestre? Jesus vai lá no ponto certo. Fala para ele: ó, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Sim. A palavra diz que aquele jovem entristeceu-se. E aquilo tomava o coração. Podia ter sido mais um apóstolo. Podia talvez do lado dele ir, Jesus falar: não, só queria ver onde está o teu coração. O filho pródigo, onde tinha tudo com o pai dele. Mas o orgulho, lembra que ele falou da soberba, irmãos? Mas o orgulho, a soberba tomou o coração dele ao ponto dele considerar o pai dele como morto. E falou: me dá minha herança que eu vou por aí, vou fazer do meu jeito, da minha vontade. E o pai ali deu a herança para ele e ele foi embora. Não é que aquele pai não importava com aquele filho, não, muito pelo contrário. Ele ficava, a Bíblia fala que ele estava no portão lá esperando todo entardecer. Ele ficava olhando. Mas aquele filho foi. E aí, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava como rei, né? Tinha amigos, entre aspas, né? Amigos, aquela coisa toda no mundo, se regalando no mundo das coisas do mundo. Mas quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? Não ficou um para dar um prato de comida. Ele estava ali trabalhando com os porcos, desejoso de comer comida de porco, comida dos porcos. E ele cai em si e fala: voltarei para a casa de meu pai, se ele me tratar pelo menos como um empregado, pelo menos os empregados do meu pai têm que comer. E ele volta, se arrepende, quebra todo o orgulho, e ali ele é restaurado. Outro exemplo é Jonas, teimando com Deus, em vez de se submeter à palavra de Deus, o que Deus pediu para ele fazer, e ele, como profeta, ali teimando: vou fugir de Deus, vou pegar um barco. Deus manda uma tempestade, bate, onda para lá, bate, onda para cá, num ponto onde o barco não podia mais voltar. Aqueles homens ali desesperados. É até engraçado essa passagem bíblica, porque é Jonas que se acusa. Os homens começam a falar assim: alguém fez mal com Deus aí. Aí Jonas levanta a mão: filho, me lança na água aí que você acaba. Aqueles homens se convertem no barco.
E Jonas, jogam Jonas dentro da água. Assim que Jonas cai na água, a tempestade para. Vem um peixe livre, engole Jonas. E Jonas fica 3 dias na barriga do peixe. Aquele lugar maravilhosamente cheiroso, né? Olha, 3 dias, demorou 3 dias. Eu falei, então, Senhor, me leva lá que eu vou fazer o que tu queres. O peixe joga Jonas na beira da praia, você imagina? Sai Jonas naquele estado, né? perfume francês, para não dizer o contrário, e vai pregar o pior sermão do mundo. Mas esse sermão era a verdade. Olha, se vocês não se converterem, vocês vão morrer, Deus vai vir sobre vocês. E esse pior sermão, registrado na Bíblia, é o ato de maior conversão de pessoas na Bíblia. Toda a cidade de Nínive se converte. Irmãos, quem faz é Deus. O que Deus quer é que nosso coração esteja quebrantado, assim como o nosso coração vinha se quebrantar, assim como aqui Jonas, assim como o filho pródigo. Deus não quer que nenhum de nós venha estar como Faraó, ou como o jovem rico, mas que venhamos estar aqui, por mais que você esteja numa situação assim, você que está no vídeo, ou você que está aqui, sabe, se renda logo aos pés de Deus, acaba com esse teu sofrimento, e deixa Deus guiar a tua vida. Se você não está aguentando, como Davi falou aqui, clama logo por socorro. É fácil às vezes para dizer que a vontade de Deus seja feita, mas é totalmente diferente ter que se submeter a Deus em uma circunstância diversa. Senhor, eu renuncio, eu faço o que tu queres. Não é moleza. Mas, como diz uma canção, eu prefiro estar no deserto com Deus, irmãos. 1000 vezes já estar no deserto com Deus do que eu estar no maior paraíso sem Ele. Parece que eu estou falando terreno, tá, gente? Porque nos céus ele vai dar. Mas eu estou falando terreno. Eu prefiro estar no deserto com Deus, onde eu dependa dele, onde eu dependo que Ele mande um maná todo dia, onde eu dependa que Ele faça água brotar da rocha, do que eu estar numa Canaã sem Ele. Abraão estava num lugar aqui maravilhoso. Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente, para a época, extremamente, vamos supor, é a Nova York dos dias de hoje, né? Era uma cidade que tinha tudo. Extremamente avançado. E Deus vira para ele e fala assim, vamos comer. Para onde? Para onde eu te enviei? E vai Abraão. Não foi fácil? Não, mas Deus abençoou tremendamente. Esse homem sonhava, o nome dele Abrão, era pai grande. E depois Deus mudou para Abraão, pai de multidões, porque como mais ele não tinha um filho. E esse homem, Deus deu um filho a esse homem. Deus tornou esse homem uma grande nação. Uma grande nação. Tudo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. E tudo que Deus prometeu, irmãos, a mim e a você, Ele vai cumprir. Ele vai. Porque Ele é Deus. Ele só quer o teu coração, o nosso coração maleável na mão dele. É só isso. É isso que nós temos que entender. Às vezes é difícil. É difícil. Às vezes não entendemos. Mas lembre-se sempre que a vontade de Deus sobre as nossas vidas é boa. A vontade de Deus sobre as nossas vidas é perfeita. A vontade de Deus sobre as nossas vidas é agradável. Seja submisso ao Senhor. A palavra do Senhor. Seja submisso.
Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 diz: quanto a você, meu filho Salomão, olha o conselho que Davi passando. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Não pode haver, irmãos, imposições ou restrições nas coisas do nosso Deus. Temos que deixar todo o controle nas mãos do Senhor. Todo o controle. É uma das coisas mais difíceis para o cristão fazer muitas das vezes, que é o terceiro ponto, nos lançar na dependência completa de Deus. Não só o cristão, só o cristão tem essa noção. Porque muitas das vezes vivemos um mundo individualista. E no Salmo 30, versículo 15, Davi diz: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. A renúncia total a Deus é uma tarefa impossível que só pode ser feita pela fé. Você tem que ter. O Salmo 31 é uma oração de Davi, do começo ao fim, onde no versículo 15 é um ponto alto da sua oração. É como Davi estivesse dizendo: nas tuas mãos estão os meus dias, porque sem a tua ajuda, proteção, providência, em minha vida eu não teria condições de dar passos. Isso é depender de Deus. Isso é se lançar aos pés do Senhor e falar: Senhor, cuida de mim. Eu preciso de ti. É confiar em Deus totalmente. Porque na vida o que realmente deve importar para um servo e uma serva de Deus não é se os sonhos serão ou não realizados, se haverá ou não muito dinheiro no bolso, uma musiquinha ali no final do ano, né? Saúde para dar e vender. Mas sim, poder entrar, passar e sair. Mais um ano, mais um dia, mais um mês, na presença. O resto, segundo a vontade de Deus, acontece. Nas tuas mãos estão os meus dias. Temos que estar cientes que, então pastor, eu faço isso não, sou minha vida, nas mãos de Deus, vai tudo correr bem, né? Vai ser tudo maravilhoso, não vou ter tempestades na vida, nada disso. Aonde você leu isso na Bíblia? Não é isso que Jesus está falando. Mar da Galileia é um grande exemplo disso. Os discípulos estavam fazendo o que ele tinha mandado. Entraram no barco e iam. Mesmo eles sabendo que ia cair um temporal, uma chuva. Mas eles foram. E quando essa chuva, esse temporal caiu, eles começaram a ficar desesperados, ele veio andando sobre aquilo o que os causava medo. Era a tempestade. Jesus podia ter apaziguado a tempestade de onde ele estava, amém? Mas ele foi andando até lá. E a Bíblia fala que um termo que ele até ia se fazer, ia passar, mas eles começaram a gritar. Aí começaram a achar que ele era um fantasma. E Jesus fala: calma, tem de bom ânimo, sou eu. Pedro, desesperado ali,
Se és tu, Senhor, diga que eu vá, que eu vem. Jesus acalmou a tempestade para Pedro andar sobre as águas? Não. A circunstância, a situação foi a mesma. Pedro pisou na água e continuou andando. E Pedro só caiu, irmão, só afundou, porque ele começou a olhar. Ele tirou os olhos de Cristo e começou a colocar os olhos nas circunstâncias, no burburinho ao redor. E aí ele afundou. E aí ele grita por socorro. Lembra de Davi aqui, irmão, falando no Salmo 31? E clamei por socorro. Achei que estava perdido. Na minha pressa eu achei que estava perdido. Clamei por socorro. O Senhor vai lá, estende as mãos, puxa Pedro do fundo das águas e fala com ele. Fala com fé. Creia que Jesus está em você. Creia que Jesus está operando na sua vida. Creia que Ele está movendo. Ele está movendo na sua vida. Não vai dar para ver, mas é o quadro que eu mais gosto. Um dia eu ainda vou mandar pintar esse quadro. Aqui eu estou aqui, deixa eu ver se eu tenho até uma foto na galeria. Que é um quadro justamente que fala sobre uma foto, né, do desenho aqui, onde fala sobre essa verdade, né, do nosso Senhor. Você vai dar para os irmãos verem a mão de Jesus segurando a mão de Pedro, ele afundou no mar. É o fundo do meu celular. Eu pano no fundo do meu celular. Porque toda vez que eu olho essa foto, eu lembro de quem eu dependo, de que eu não sou autossuficiente, que eu não posso fazer todas as coisas de acordo com o que eu quero, mas eu tenho um mestre, eu tenho o Senhor, aonde eu submeto a minha vontade, a vontade dele, e seja feita a sua vontade, amém? Não é seja feita a minha. E tem gente orando que Senhor, faça a minha vontade, aqui na terra como aí no céu. Não é assim que eu oração, não. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como aí no céu. O nosso Senhor de cada dia, aí nos céus. Necessidade. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos, Senhor, aquele que nos tem ofendido. Ah, Senhor, que não nos deixes de cair em graça, mas livra-nos de temor. Amém? Dependa de Cristo. Confie em Cristo. Não deixe os rumores do mundo, não deixe os medos da vida tampar o seu ouvido para a voz de Deus. Queria ler. Ele diz aqui no versículo 21 e 22: Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a minha voz, as minhas súplicas, quando clamei por socorro. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Será que temos confiado em Deus de todo o coração? Será que temos deixado o Senhor conduzir o nosso barco ou temos tentado, dar direção? Lembre-se que a Arca de Noé era a construção perfeita até hoje. Muitos engenheiros náuticos estudam até hoje o projeto da Arca de Noé. Mas a Arca de Noé não tem uma coisa que é fundamental para os barcos hoje navegar. Aqui, o leme, ela não tem. Porque quem ia dar a direção daquela arca era Deus. Quem dá a direção às nossas vidas é o Senhor. Ele só falou: vem, meu filho, entra na arca do Senhor. E ele nos conduz nesse mar revolto que é a vida.
Há momentos que Ele traz calmaria, há momentos de tempestade, mas quando confiamos nele, quando confiamos de todo o coração, irmãos, Ele está presente em todos esses momentos. Seja na alegria, seja nos momentos de dificuldade. A presença dele se faz. Se faz. Eu queria ler 3 versos para encerrarmos. Salmo 31, verso 23 e 24. Salmo 31, verso 23 e 24. Diz assim: amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam o Senhor. Mais uma vez lembrando sobre Noé. Noé e sua família estavam aqui no primeiro verso, amando o Senhor, sendo separado pelo Senhor, sendo fiel ao Senhor. Noé ficou 120 anos construindo aquela arca, mas o Senhor retribuiu com abundância os soberbos, abundância de chuva, no caso, para a destruição daquele povo. E cada martelada de Noé, a cada madeira daquela arca, Noé estava pregando, indiretamente: olha, vai vir de novo, olha, se conserta com Deus. E isso é muito interessante, irmão, porque nós temos que estar bem atentos, porque Jesus usou esse exemplo para falar da sua volta. Ele disse que a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé. Ninguém vai estar esperando. Vão dar as filhas, os filhos em casamento, vão estar fazendo festas, tudo acontecendo na normalidade. Mas, esse não. Então, continue confiando no Senhor. Verso 23. Verso 24. Sejam fortes. Fortaleça-se na palavra de Deus. E que se revigore o coração de todos vocês, que se apressam. É isso que está escrito aí? Não. Esperam no Senhor. Tem um ditado aí muito famoso e é verdade: a pressa é inimiga da defesa. E no versículo 27, capítulo 27, Salmo 27, versículo 14 diz, de novo: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. De novo, espere, pois, no Senhor. Amados, espere em Deus, confia nele, como diz o texto bíblico. Que mais Ele fala? O impossível Ele fala. Já vivemos aqui impossíveis de Deus na nossa vida, hein? E aqueles que porventura ainda não viveu como você sonha, Deus continua fazendo milagres. Continua crendo nele, entrega a tua vida totalmente a Ele, e você vai ver como Ele vai mudar a sua vida. Vamos orar, irmãos, para encerrarmos o nosso vídeo aqui. Mas não vou embora não, temos Santa Ceia do Senhor. Nós vamos estar aqui, todos aqueles que estão em comunhão com a Igreja de Cristo podem participar, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai querido, gracioso é o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós rendemos a Senhor. Nós declaramos que sem ti nada podemos fazer isso. Perdoai, Senhor, a todas as vezes que tentamos dar rumo ao nosso barco, sabe, mudar e achar que esse caminho era um caminho melhor, ou que muitas das vezes, na tempestade,
sua voz estava em silêncio, achamos que estávamos sozinhos, e como Davi aqui na pressa tomou uma atitude, e achou que estava perdido, e tomou decisões precipitadas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe das vezes que o Senhor nos manda fazer algo e muitas das vezes endurecemos o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento estar sensíveis à sua voz. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento, Senhor, nos submetermos à tua vontade. Ajuda-nos a sermos servos, Senhor. Povo escolhido teu, separados pelo Senhor. Cuida de nós, Senhor, continua cuidando de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Toma, Deus, cada luta aqui, cada circunstância aqui. Nós te pedimos, tenha misericórdia. Venha, Senhor, com o teu poder, com a tua vitória sobre as nossas vidas. Segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo que já recebemos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças.